Eu achei Tem ruim. que respeitar. Eu achei ruim quando o pessoal Tu tá sendo machista, machista. É machismo isso aí? Não, eu só tô zoando. Nossa, isso é um papo Machista. bom, hein? Vamos Sabe por esquentar quê? esse negócio, pá. É interessante porque ela se desateia, né? E ela acredita nisso, mas a prática dela é uma prática cristã. Ah, ok, eu sou uma ateia cristã. Tudo não, bem, posso ser, sem problema. Então, por isso que eu digo, né? Ela faz aquilo que o cristianismo pede, que alguns cristãos não entenderam. Ela faz mais do que os próprios cristãos. Quando ela fala de ancestralidade, de honrar quem veio, de honrar quem vem, né? Isso até me deu uma ideia de tocar nesse assunto. Porque a ideia do feminismo muitas vezes passa para o senso comum de que meu corpo, minhas regras, a favor do aborto, a favor da... Enfim, você que honra essa ancestralidade dos que vieram antes e você que tem a consciência que precisa produzir algo positivo para quem vem depois, você é a favor do aborto? Sou a favor do direito de decidir, sim. Eu ia perguntar isso agora. Como que é isso? É que, bem, tem algumas coisas que são importantes pra gente iniciar o debate, pelo menos. Porque algumas pessoas, elas acham que a gente não reconhece que há algo vivo. Não existe algo vivo. Né? Porque, enfim, tá em processo de formação, o espermatozoide tá vivo, o óvulo tá vivo. A questão é, a partir de que momento esse processo em formação que é vivo passa a ser merecedor de direitos? Se ele realmente tem as devidas características necessárias e satisfatórias para começar a ser respeitado como uma pessoa humana. E na percepção de pessoas que são favoráveis ao direito de decidir abortar até determinada semana, até esse momento não é merecedor de direitos. Depois sim. E o critério que eu uso e que muitas pessoas costumam usar é capacidade de ser senciente. Ou seja, ter a possibilidade de sentir prazer ou de sentir dor. Então, todo o hardware já está razoavelmente formado e o software, né, no caso, as experiências já são possíveis de serem produzidas. Então, até determinado período, isso não acontece. E onde se sabe com certeza que não acontece é até a 12ª semana. Inclusive, alguns dizem, mas é um processo, a gente não sabe. Não, existe um momento específico. Até o momento específico a gente tem certeza absoluta, embora seja um processo. Inclusive, algumas pessoas caem na falácia da imprecisão, né? Que é da fronteira imprecisa. Por exemplo, tu pode ser careca, certo? A gente não sabe quantos fiozinhos a gente vai remover da sua cabeça para que tu deixe... Aliás, para que tu se torne cabeludo. A partir daqui, tu deixa de ser careca para ser cabeludo. Mas a gente consegue olhar com muita segurança quando uma pessoa está numa posição extrema. Essa pessoa é cabeluda, essa pessoa é careca, certo? Então, existe um período razoável que a gente sabe que não existe qualquer possibilidade de experiência sensorial. Nem ruim, nem boa, nem física, nem psicológica. Alguns dizem que isso acontece até, se não me engano, a 24ª. Nossa. Tá? Que são aqueles menos conservadores. Mas, geralmente, as pessoas defendem com muita certeza que até a 12ª não existe qualquer possibilidade. Você também pensa assim? Sim. Até a 12ª. Eu apostaria um pouco mais longe, mas com certeza zona segura até a 12ª. Eu não defendo mais longe, mas por uma questão de evitar polêmicas, né? Para não gerar tanto buzz assim e acharem que eu sou uma infanticida. Mas eu penso que é possível sim ir um pouquinho mais longe. Quando você teve depressão, aquela fase que você ligou pedindo ajuda, você conseguia identificar se você estava alegre ou triste? Eu estava desesperada. Mas a pergunta é, você conseguia dar nome para dor, para alegria? Sim. Eu estava completamente desiludida. Eu estava sem esperança. Triste. Triste e desesperançosa. Com certeza. Por que eu te pergunto isso? Porque quando você diz que uma vertente, né,
do feminismo científico fala que a vida começa a partir do momento em que se pode sentir dor ou felicidade, né? Quando eu tive depressão, eu não sentia. Eu não conseguia ficar triste nem feliz. Eu me tornei um ser apático. Né? Então, eu estava pronto para morrer. Seria isso? É que existe uma diferença entre uma pessoa que ela tem apenas potencial para uma pessoa que já desenvolveu todo esse potencial e ela está numa condição disfuncional. E que se ela não estivesse com essa condição disfuncional, ela seria uma pessoa comum com a capacidade de realmente vivenciar experiências boas ainda. Naquele caso específico de um feto em formação, não existe. É algo potencial que ainda não aconteceu. E aí tu vai lá e interrompe a vida antes que isso passe a acontecer. E aí, só para elencar, você disse o termo, né? Interrompe a vida. Como que nós podemos saber que nós temos o direito de interromper uma vida e tirar dela a possibilidade da potencialidade? Tá. Eu não sei se tu consideraria da mesma forma outros tipos de vida que não necessariamente é humana, porque daí tu seria um jainista, por exemplo, né? Ou sei lá, poluições noturnas, nesse caso também seria algum problema, ou ter que matar tantas espécies, extingui-las para construir a nossa civilização. Nós estamos tirando, interrompendo a vida de inúmeras outras espécies. Sim. Então, como eu não tenho essa perspectiva necessariamente especista de que a vida humana ela é especial e está acima de todas as outras, da mesma forma que eu penso que em algumas situações é justificável interromper uma vida e de preferência da forma mais humanizada possível, eu penso que acontece e pode acontecer em casos entre seres humanos também. Pela natureza, né? Nós sabemos que o instinto animal ele é um instinto seletivo. A fêmea, ela tem a capacidade de parir 10 filhotes, mas ela sabe que o leite dela só dá para 8. O que é que ela faz com 2 filhotes? Ela come. Ou ela tira do ninho, ela joga para fora, né, para poder sustentar os mais fortes. É uma questão da natureza. Quando nós falamos da religião e colocamos que o ser humano ele está acima de toda a criação, porque foi dada a criação ao homem, então ele coloca essa responsabilidade do homem para cuidar de todas as coisas e administrar. Então, tudo está à disposição do homem, né? Então, eu posso dizer que a partir do feminismo, o processo seletivo natural, ele pode ser tratado como, por exemplo, uma mulher, ela está no mesmo nível de uma fêmea de cachorro que deu à luz e que sabe que não vai conseguir amamentar e que, com isso, mata 2 filhotes. A mulher, ela está no mesmo nível dos animais. Difícil interpretar desse jeito. Assim, eu não sei se eu me fiz entender. Sim, eu acho que tu se fez entender. A questão é que, quando a gente está falando de outras espécies, como, por exemplo, um cachorro, existe ali um fenômeno amoral de uma espécie que está selecionando os recursos de modo a conseguir manter a própria prole de modo eficiente, certo? Então, não é como se ela tomasse uma decisão humanamente consciente no mesmo nível que nós tomamos. Então, eu diria que a decisão que a espécie do cachorro toma, ela é amoral. A decisão que uma fêmea humana toma, ela é uma decisão moral, certo? Que ela é consciente e racional em que ela toma uma decisão. Sim. Agora, se eu, por exemplo, acredito que é errado torturar um cachorro, da mesma forma que eu entendo torturar um ser humano, provavelmente a maioria das pessoas vai fazer o mesmo sentido de raciocínio, porque pode sofrer. Certo? Pelo menos a maior parte das pessoas hoje em dia, elas são consequencialistas, inclusive sem saber. Então, elas vão justificar que o animal não deve ser tratado dessa forma porque tu tá gerando sofrimento. Então, é o mesmo critério que eu uso para a interrupção da gravidez. Não sofre, logo não é merecedor de direitos nesse caso. Mas é isso. É bem complexo. É complexo mesmo, é um assunto bem delicado. Ô padre, uma vez, conversando com a gente no nosso podcast,
até se puder repetir isso aí, até porque a Glenda não deve ter visto. Você já escutou várias confissões. Nossa, eu ia te perguntar isso. Tu pode comentar sobre confissões de modo anônimo? Eu posso comentar de modo genérico. Inclusive mas confissões de mulheres que abortaram, né? Você já escutou muitas confissões. Existe muito arrependimento e o sentimento de culpa muito maior. Né? Eu nunca ouvi numa confissão uma mulher que não fosse totalmente destroçada emocionalmente depois de um aborto. Mas isso aí também depende da forma como a sociedade entende, né? Porque eu vou dar um exemplo. Estupro, né? A depender da sociedade, o estupro, ele gera um sofrimento muito mais profundo numa mulher do que em outra sociedade. Então, se a gente estiver falando de uma sociedade extremamente patriarcal, que entende que uma mulher, a partir do momento que ela perde a virgindade, inclusive através de uma violência, ela não tem mais valor. Porque é como se ela fosse um patrimônio, um objeto danificado. Então, tu tira o lacre, aquilo deixa de ser valioso, certo? Como se fosse uma coisa. Então, isso também conta para a geração de sofrimento dessa mulher, porque ela passa a ser marginalizada. Ela não vai mais conseguir casamento com facilidade. Os pais vão passar a vê-la de outra forma, ou até mesmo de modo, como eu poderia dizer, específico a partir desse abuso. Então, ela vai ser uma vítima, ela vai deixar de ser uma determinada pessoa individual com características que a tornam complexa. Então, isso contribui para intensificação do trauma. De culpa, exatamente. Então, eu tenho casos de pessoas que abortaram e não tem esse sentimento de arrependimento, de destroçamento, etc. Então, parte desse sentimento depende, sim, da forma como a pessoa ela foi criada, entende? Depende das crenças morais que essa pessoa tem. Então, por exemplo, tem mulheres que sofrem até mesmo por causa de aborto espontâneo. Né? Outras não. Sim. Eu tive um aborto espontâneo e eu fiquei feliz. Para mim foi um alívio. Para algumas mulheres, ainda assim é traumático. Elas já começam a se apegar a partir do momento que elas você sabem. não queria engravidar. Eu não queria, exato, eu não queria. E aconteceu, foi uma vez. E se não tivesse sido espontâneo, você teria feito? Sim, eu teria feito. E nesse sentido, eu realmente acho que eu não teria culpa. Nesse sentido, eu tenho bastante segurança, inclusive. Eu não teria culpa. É complexo, mas porque... É um tema complexo. Eu já vi também relatos, mas enfim, não do confessionário, mas científicos, que as mulheres que realmente fazem aborto, a grande maioria delas depois, realmente... Em algum momento da vida. Eu acho que é questão de tempo também. Tem um arrependimento. Mas tá, e eu entendo quando você fala que no seu caso foi positivo. Mas é complexo para mim mesmo. Porque quando você fala, por exemplo, que tudo que causa dor, né, pode ser num animal, sim, ou num ser humano, tem que ser evitado. E aí você me conta que a dor que você sofre, às vezes, por um ato errado, é dor física. Como você vai mensurar se depois isso não vai ser uma dor? Não sei se eu consigo te mostrar onde eu tô enxergando, sabe? Se a gente for analisar, a gente vai ter uma dor realmente. Outras decisões não poderiam ser feitas. Porque existem inúmeras que podem gerar dor e tu teve a melhor intenção do mundo a partir do momento que tu tomou uma decisão. E mesmo assim, tu tem a sua devida autonomia para tomar essa decisão. A gente não tem como prever com toda a precisão do mundo se aquilo vai te causar sofrimento ou não. A questão é, eu devo ter essa autonomia de tomar essa decisão, ainda que lá na frente eu sofra. Pode ser que no final da minha vida, sei lá, tô com 80, 90 anos de idade, e eu olhe pra toda a minha trajetória e pense, caralho, hein, eu deveria ter formado uma família, ter casado, ter tido 5 filhos e ido viver na roça. Por que não? Pode ser que isso aconteça. Eu acredito que não, mas não é impossível. Me parece implausível, mas é possível. Sim. Todos estamos sujeitos ao arrependimento, sabe? Mas agora, eu pelo de várias menos, formas, né? Exatamente, faço o possível para ser o mais honesta possível, né? À medida das minhas possibilidades, da minha realidade, de exercer aquilo que eu acredito que é melhor para mim. Hoje e também a partir
de certas características que vão se mantendo ao longo do tempo, sabe? Porque, veja só, o caso da tatuagem, né? Tatuagem é o tipo de coisa que muitas pessoas se arrependem, porque elas fazem ou à base da emoção, ou senão, porque elas foram inspiradas por uma fase muito específica da vida delas, certo? Passa o tempo e elas não se conectam mais com aquilo. Não faz mais nenhum sentido. Sei lá, era fã de Harry Potter, depois cresce e acha que aquilo é ridículo. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Agora, eu penso que existem algumas coisas que vão se manter constantes ao longo da sua vida. E tem algumas características, no meu caso, que se mantiveram constantes. Então, eu tinha, sei lá, 9, 10 anos de idade, eu comecei a entrar na puberdade, depois 11, 12, 13 anos. A partir dali, eu já começava a pensar, eu não quero ter filhos. Eu desejava, nessa idade, crescer e ser estéril. Isso não mudou ao longo do tempo. Eu continuei com essa sensação de que eu acho que eu não quero ter filhos, eu acho que eu não fui feita para isso. Tem outras coisas que eu valorizo mais. Outra coisa, que inclusive eu acho que é até muito típico e tradicional, tradicionalmente feminino em mim. Sempre fui romântica, muito romântica. Então, quando eu entro num relacionamento, eu me torno completamente devota. Eu sou muito intensa. Cara, isso nunca mudou. Desde que eu sou criança, me tornei adolescente, me tornei uma mulher adulta, até hoje. Eu sou uma pessoa romântica, sabe? Então, tem algumas coisas que foram se mantendo independentemente da época. Faz parte de você. Exato, faz parte. Eu acho que é uma questão de personalidade, porque você é muito delicada, você é muito educada. Né? Você tem essa coisa né? Por isso que eu fico brincando, né? Você é cristã. Porque, de fato, você tem essa coisa da prática do amor, disso tudo, né? Você nunca falou que eu e o Robertinho somos muito educados aqui no podcast. Pra mim, ele já falou um monte de vezes. Eu só falo fala verdades, né? Não tem como Então, fugir. eu acho que esse tipo de percepção, ela é importante pra te tomar decisões, entendeu? Porque eu faço, pelo menos, esse possível pra ser honesta a partir desses traços comportamentais que são muito antigos e constantes, pra eu não chegar lá no final da minha vida e pensar, caralho, hein? Não fui honesta, não segui os meus sonhos, não fui fiel a quem eu sou e quem eu sempre fui. Uhum. Sabe o que eu tenho um pouco de medo? De falar do aborto e falar que ele, sim, dentro das concepções que você acredita, pode ser aceito. É que, tá, tudo bem, quando a gente fala de um estupro, que não foi inevitável, não teve um consentimento, é uma coisa que realmente não deveria ter acontecido. Cara, acho que realmente, do que eu entendo, você tem que ter essa escolha, porque você não teve a primeira escolha, mas você pode ter a segunda. Seria como se fosse ampla defesa, você pode recorrer a alguma coisa. Mas quando a gente fala que sim, o aborto pode ser praticado por outras situações, eu tenho medo de que, por exemplo, as pessoas comecem a não se preocupar muito com isso, já que você tem uma válvula de escape. E eu tenho medo de que as pessoas parem de se preocupar. Tu acha que pode se tornar uma banalização? Com uma vida que, cara, de verdade, eu ainda me preocupo com 12, eu me preocupo com 12, 6 semanas, um dia, 1 hora. Sabe? E aí você começa a... Não posso fazer porque se eu não quiser, eu posso não ter. E eu não acho que seria tão simples. Você entende que eu falo assim, sempre que você dá um direito, se é uma responsabilidade para segurar esse direito acaba sendo um direito que vai ser usado para o mal. Não do mal, mas não da melhor forma. Não vou dizer um direito usado do mal, mas não da melhor forma. Ele não vai atingir o objetivo que precisaria, sabe? De equidade. Existe essa possibilidade, sim. Eu, inclusive, não tenho evidências, eu não tenho estatísticas para dizer que se a partir da permissão do aborto em determinados países aumentou ou diminuiu, né? É verdade, eu não a gente posso pode afirmar, usar né? também. Isso é importante. Mas eu concordo contigo. A questão é que isso acontece a partir de qualquer novo direito que as pessoas conquistam. As pessoas sempre, em alguma medida, vão tentar tirar proveito e usar de modo oportunista certos direitos novos que são conquistados, né? Então, não necessariamente isso vai justificar a proibição. Mas eu acho que é uma preocupação relevante, sim.
Eu gosto de conversar com você. Sério? Também. Porque Eu isso gosto é de legal. conversar com ela. Porque quando a gente vem, às vezes, falar com pessoas que têm uma opinião, igual você tem, sobre um tema muito espinhoso, né? E você fala sobre um assunto, ela Às vezes tende a pesa o rebater ambiente, né? o que você pensou. E não pensar assim, isso é importante, vamos sim falar do que eu estou falando e começar a posicionar isso como fato realmente a ser considerado. Sabe, isso aí eu aprendi por causa de amigos intelectuais que me ensinaram a não se ofender. Isso é absurdo, juro. Isso faz muita diferença pra você. Com certeza. Porque, cara, assim, muitas vezes a pessoa, ela nem dá tempo pra te falar, ou ela nem considera aquilo que tu tá falando, porque ela já foi tomada por uma raiva gerada pela ofensa. Ela se sentiu ultrajada pela possibilidade de alguém contestar o pressuposto dela. E assim, é quase impossível me ofender. É muito difícil que alguém consiga me tirar do sério por causa de, sei lá, um questionamento, por causa de uma ideia nova. Às vezes a pessoa pode estar falando uma atrocidade, assim. Posso discordar, posso achar um absurdo, mas me ofender é muito difícil. Muito difícil. Só que eu aprendi. Olha o hater, hein? Olha o hater. Mas eu aprendi isso com o tempo. A gente aprende. Sabe? Treinando. É quase uma auto-hipnose. Em que tu pensa, cara, não tem como não se ofender ou querer ser protegido das ofensas. Eventualmente tu vai ter que lidar com Ainda isso mais sozinho. em tempo de internet. Exato. Ô, Sabe? Pablo. É problema seu, engulo o choro Justamente. e aprendo a lidar com isso. Padre, Tem outro. você é contra o aborto, você já falou pra nós. Mas em caso de uma criança abusada pelo tio, Pelo sabe? pai, às pelo vezes. pai. Né? Tem várias possibilidades, né? Mesmo assim eu sou contra. Eu sou a favor que deixe viver e não que se repita a ideia da morte. Né? Deixe viver, entregue para adoção, entregue para a igreja, entregue para quem quer que seja que o Estado possa te oferecer. Porque, particularmente, eu acredito que é um trauma para tentar livrar de outro trauma. E não é uma visão só católica, é uma visão, inclusive, psicanalítica. Essa criança de 10, 11 anos, ela vai morrer também, né? Bem dizer, ela tá perdendo uma parte da vida dela. A gente não né? pode dizer que essa criança ela vai ter uma vida normal, porque é uma violação, né? Tanto que a gente vai chamar, né? Ela foi adulterada, ou seja, tornada adulta antes da hora. Ela foi obrigada a amadurecer antes da hora. E eu acredito que o aborto traria um sofrimento maior antes da hora. Tá? Porque o problema não é a vida que ela está gerando, o problema é a violação. E você disse isso muito bem. É o tirar o lacre da pureza. As pessoas sempre vão olhar para ela como a menina que foi abusada. E mais tarde vão dizer, a menina que abortou. Então, é que eu costumo tratar esse tipo de assunto quase como uma equação, em que a gente tem que calcular algumas coisas. Então, por exemplo, houve um sofrimento de peso X gerado através do abuso. E que certamente de longo prazo. Ok, de longo prazo, provavelmente pro resto da vida. Vamos considerar uma criança. Aí, uma criança foi gerada a partir desse abuso. Vai ter mais um sofrimento X gerado para a criança abusada e para aquela que está sendo gerada também através do abuso, porque ela vai saber que ela foi gerada. Na minha percepção, tu tá não somente dobrando, tá triplicando o sofrimento. Eu penso que se essa criança ou essa mulher tivesse a chance de interromper a gravidez, vamos considerar que ela ainda gere sofrimento a partir do aborto. Vai ser um sofrimento duplo, não triplo. Porque o primeiro caso vai ser gerado pelo estupro. Sim. E o segundo depois pelo aborto. a geração da criança e depois mais a criança que vai sofrer porque ela foi gerada pelo estupro. São 3 sofrimentos. No caso anterior ainda seriam 2. Considerando que seja uma pessoa que vai realmente ficar traumatizada pelo aborto. No meu caso, se eu fosse estuprada e eu tivesse que abortar, na verdade seria um alívio. Eu não teria um trauma gerado a partir do aborto. Então seria
2 sofrimentos no caso, aliás, um sofrimento Um só, sofrimento. que foi no caso o estupro. Então, eu analiso isso calculando as possibilidades razoavelmente certas do que vai acontecer a partir das escolhas feitas. Então, na minha percepção, vai ser menos sofrimento gerado. Por isso que eu penso de tal forma. Algumas pessoas vão achar que, né, eu sou uma bruxa com uma calculadora, e sim, é verdade. Eu penso muito nisso também, sabe? Eu não sei se talvez, igual o padre tá defendendo a vida acima de tudo, né? É uma posição extrema, ao meu ver, assim, sabe? Eu vou com É complicado, assim, sabe? assim, eu entendo. que a primeira, eu entendo, a segunda assim, mas, tipo vida assim, não... eu tenho filha, né? E se acontecesse algo com a minha filha desse tipo, assim, eu ia pensar, eu não posso ser hipócrita, sabe? De falar assim, tá tudo bem, ela vai ter o tudo filho bem, não. E tal, entendeu? Tudo bem, não. Nunca vai ser. Nunca vai estar bem. Ela vai ter o filho, nós vamos cuidar dessa criança, ou nós doar jamais. Eu, como pai, eu não ia aceitar doar essa criança. Isso aí é uma outra coisa Mas pesada. Sabe, eu ia, com certeza, absoluta, eu ia sentar com a minha esposa e a gente ia conversar, e isso ia ser colocado na mesa e ia ser uma alternativa. Não tem dessa, tipo, não vai acontecer, não. Ia ser uma alternativa. Sabe, Rodrigão, que eu penso que, por mais que a gente seja contra o aborto, essa ideia de ter que sentar para decidir passa por todos nós. Eu sou totalmente contra. Porque talvez não tenha chegado até mim. Também. Aí, ó, o Robertinho acabou de falar que ele é 100% contra, inclusive nesse caso. Eu sou 100% contra. Vai que entra um ladrão na sua casa e abusa da sua esposa. Eu acredito que vai chegar um momento que a gente tem que sentar para decidir sobre isso. Tu é realista nesse caso, né? Justamente. E tem que tomar certas decisões práticas à medida que elas se mulher, apresentam. né? Nesse momento é isso que eu defendo. É o que eu acredito mais. Por quê? Eu casei com a Bianca, você sabe muito bem, com um acordo verbal de não ter filho. Vamos casar? Vamos. Eu não vou ter filho. Isso apareceu pra gente. E eu, hoje, cara, eu casei feliz por não ter filhos. Você não queria, Bianca também não. Feliz por não ter filhos. E eles vieram, uma coisa que a gente nunca quis. A princípio. E eles não foram ruins. Essa semente que vem, eu falo assim, ela vai ser difícil a princípio. Peraí, eu tô te falando o que eu tô pensando. Tu tem menina ou tu só tem guria? Tô falando o que eu tô pensando. Que o que eu penso, o que eu sinto hoje é que se acontecer, é lógico que vai ser sofrido, lógico que, cara, nunca vai ser fácil, não é simples, não tô falando, nossa, só tenha porque vai ser melhor. Não. O que eu acredito é que depois que a criança nascer e que a mãe pegar, ela viria e fala assim, ainda bem que eu tive. Isso é meu filho, é bom, eu recebi. É o que eu acredito, é o que eu senti. Entendeu? Mas não tô dizendo que você vai ter a mesma reação que eu. Você entende que pra você seria legal, pra mim, sem viver, lógico. Talvez o dia que acontecer eu vou me foder, vou mudar minha cabeça. Tu tem que considerar uma coisa que eu acho que é muito relevante. Tu não pode querer tomar uma decisão por uma pessoa que ainda não existe. Certo. Tu tá tentando que é a mesma coisa que você pensa. Uma decisão por... Não, tu tá tentando tomar uma decisão por uma pessoa que ainda não existe, no sentido de que essa mulher ainda não tem essa mentalidade, ela não quer ter, e tu tá pressupondo algo que ela vai querer depois que nasceu. E tem outra coisa que eu achei importante que vocês comentaram, inclusive tu, sobre como é que a gente vai lidar à medida que aquela situação se apresenta na vida prática. É muito diferente. Muito. E eu vou dar um exemplo, tá? Sobre questão de doar, né? Porque algumas pessoas, elas trazem essa possibilidade. Bem, eu sou mãe de pet, né? Eu sou mãe de gato. Teve um momento, há um tempo atrás, uns 3 anos... Não, uns 2 anos. Que eu e meu co-host tivemos que doar um gato. Um filhotinho de gato. A gente doou o gato, filhotinho. Desculpa, co-host é seu namorado? Meu ex, na verdade. Seu ex. Meu ex. Trabalha com ela. Isso. É o host do canal. Isso. A gente perdeu o contato com essa pessoa que a gente doou e a gente nunca mais conseguiu. Simplesmente a pessoa sumiu. Até hoje eu penso nesse maldito desse gato.
Até hoje, eu não consigo me livrar disso. Então, assim, sendo um gato, isso me perturba. Eu não acho que seja razoável esperar que uma mulher consiga lidar com a doação de um filho que ela gestou por 9 meses, como se ela não fosse passar o resto da vida dela pensando nisso. Então, eu prefiro interromper isso até a 12ª semana, com a certeza de que aquilo não gerou sofrimento pra ninguém, inclusive pra mim, e nem pra aquela potencial pessoa que um dia vai ter a capacidade de sofrer e sentir prazer, do que passar o resto dos meus dias me perguntando: onde que essa pessoa tá? Com quem? Tá vivo ou não tá? Tá sofrendo? Tá passando fome? É preferível matar o gato. Eu prefiro... Sim. No caso, antes dele sofrer. No caso, então, seria melhor uma interrupção da gestação do gato antes dele nascer. Entende? Antes dele ter qualquer possibilidade de sentir e ter qualquer tipo de experiência. Depois que o gato nasceu, não, né? Aí tu doa. Mas a questão é que uma análise, aliás, uma analogia precisa seria de que durante a gestação do gato houvesse a interrupção da gravidez do gato. Eu não iria querer passar o resto da minha vida me perguntando onde é que tá o filho que eu gerei, que eu carreguei por 9 meses na minha barriga, e eu não sei qual foi o destino. E eu acho que isso seria mais confortável, seria confortável pra você, eu sei onde ele está, eu matei e enterrei. Eu não acho que seja razoável, porque ele já nasceu. Ele já tem a capacidade senciente. Então, mas pra você seria mais confortável, ao invés de ficar pensando onde será que ele está bem ou não, é mais confortável falar: eu matei e enterrei, eu sei onde ele tá no cemitério. Se fosse através de uma injeção letal, sim. Injeção letal indolor, talvez. Me parece mais razoável do que passar o resto da minha vida me perguntando: será que esse gato tá sendo torturado? Será que esse gato tá passando fome? Será que esse gato, sei lá, foi abusado sexualmente por alguém? Porque existem casos absurdos como esse. Será que esse gato, enfim, tá sofrendo de inúmeras formas possíveis? Eu não sei. Tá, agora tirando a metáfora do gato, falando de gente, né? Então, pra você é mais fácil saber que você matou o feto e enterrou do que entregá-lo e ficar se questionando: onde será que ele está? Será que ele está bem? Não? Se fosse até a 12ª semana, sim. Que essa é a minha posição. Até a 12ª semana eu prefiro interromper a gravidez do que gestar por 9 e doar pra alguém que sabe lá o que vai fazer com aquilo. E aí você conviveria tranquilamente com a ideia de que... Sim, não, que eu interrompi. O que foi feito com o meu filho? Eu matei e... Eu acho que isso aí é um juízo de valor já incutido na palavra. Eu assassinei, eu matei. Eu interrompi a gravidez. É literalmente um termo técnico. Aborto é interrupção da gravidez. Morte, né? Sim, Nós estamos falando de vida e morte. Ok, sim. Eu preferiria abortar até a 12ª semana do que gestar por 9 meses e entregar pra alguém. Eu acho que não dá pra ser extremo em nenhum dos dois casos. Tem que ser analisado caso a caso. Como eu falei, se entra um ladrão na minha casa agora, ele abusa da minha esposa fica grávida, eu não penso 2 vezes. Eu vou no médico, tiro agora. Acabou. Dá pra ser contra 100%? Não dá. Eu faria isso. Mas eu entendo a posição do padre também. Eu vou, assim, só pra... Eu não entendo a sua posição. Eu não entendo a sua. Eu entendi a do Roberto, eu não entendi a sua de definir pela sua esposa. Eu tô dando um exemplo eu vou ao médico extremamente radical. Eu pensei nisso. Não, porque... Se a sua esposa falar assim, não, eu não vou fazer isso, eu vou gestar essa criança. Tudo bem, eu ia me separar dela. Então você tá com a sua vaidade em jogo. Pode ser. A violência que a sua mulher sofreu não te interessa. Claro que interessa. Mas por que a sua vaidade está maior do que o sofrimento dela? É isso que eu não entendi. Eu não quero ser pai de um bandido, de um filho de um bandido. Não quero. Aí isso invalida a sua esposa. Padre, assim, primeiro minha esposa, Talvez, eu sei que ela vai ter a mesma decisão do que a minha. Sei, eu posso mas a gente tem que imaginar uma aqui, situação hipotética, né? Isso aqui é uma situação hipotética. Se ela tivesse, tu não ficaria com ela. Eu não imagino isso aí. Provavelmente, se ela tivesse, eu não daria conta de continuar com ela. Não daria. Acho também que a pessoa não tem que ser obrigada, né, a ficar
Mas me parece que nesse caso tu tá colocando acima a tua vaidade, né? Ou sei lá, qualquer outra coisa que esteja te motivando, não sei. Não sei exatamente qual. Não sei, pode ser minha verdade, porque eu não ficaria feliz e não faria ela feliz mais. Pode ser. Não, e é legal a gente trazer esse tema na mesa, porque quem tá assistindo a gente, às vezes tá passando por isso dentro de casa. E aí eu vou te falar assim, você fala que você não entendeu a minha, e aí eu entendo parte do que você pensa, que é muito diferente. De verdade, até porque eu esperaria a criança, porque eu acho que depois, e eu entendo quando você fala que não precisa, mas é justificando o meu pensamento, por que eu esperaria? Porque eu acredito que no final a criança vai ser uma coisa que é boa. Tu criaria, no caso, o fruto do estupro que a sua esposa passou? Mas aí, de verdade, se a Bianca fala, não quero, eu não me posicionaria com ela. Como se você falar, que eu não sou o cara que vou querer impor isso nunca. Mas se ela fala, eu vou ter, e eu acho que eu não teria nem a capacidade, agora, juro por Deus, eu não teria nem a capacidade de abandonar ela enquanto ela estivesse nesse processo. Eu não teria coragem. Eu teria que ser, eu me sinto na obrigação de ser a ponta mais forte que ela vai ter. A pessoa que mais pode ficar com ela nesse momento sou eu. É isso que eu penso. Inadmissível para mim não tá com ela. É, de quem ela vai precisar, né? Não, e para mim é inadmissível não tá com ela, sabe assim? Não, cara, eu não sei, porque não é que eu quero ter isso, jamais. Ninguém quer ter isso. Não é sobre querer ter. É sobre como você vai receber isso. Eu recebo primeiro, na minha cabeça, eu só penso que o resultado, quando nasce uma coisa... Cara, é um filho. Tem uma coisa que eu acho que é importante também a gente considerar, que ainda que muitas vezes a gente tenha critérios racionais, pelo menos, supostamente para tomar essas decisões, emocionalmente é diferente, né? Sim, é o que eu falei. Então, assim, pode acontecer de eu fazer tudo que o Gabriel tá falando e ele fazer tudo que eu falei. Porque emocionalmente, eu não me conecto com a interrupção da gravidez da mesma forma que outras mulheres se conectam. Então, eu não consigo me ver traumatizada por isso, da mesma forma que eu já tive uma situação, né, de aborto espontâneo em que eu fiquei aliviada, né, por não ter levado adiante, enfim. Mas veja que tem outras situações que acabam me afetando mais. Então, eu fico mais afetada pelo fato de que eu até hoje não sei o destino do gato do que ter passado pelo aborto espontâneo. E emocionalmente, isso vai afetar as minhas decisões. Então, eu no máximo conseguiria interromper a gravidez da gata X durante a gestação. Depois que nasceu, nunca. É uma situação completamente diferente. Somente durante a gestação. Depois eu não consigo mais. Mas veja que aí tem uma questão de conexão emocional. Entende? Mas eu entendo o que você fala e eu acho que aí chega perto do que eu imagino. Depois que você viu o gatinho... Cara, é um gatinho lindo, mano. Sim, sim. É um gatinho lindo que tá ali. E o que eu imagino... Aí eu antecipo isso. Porque a hora que eu sei que tem um gatinho que vai nascer... eu já vejo que o gatinho que vai nascer é esse gatinho lindo. Mas tu tem noção de que... Entendeu? Existem inúmeros pais e mães que planejaram os filhos e ainda assim eles foram péssimos. Às vezes a gente tem uma percepção de que porque tu ama ou porque tu planejou, necessariamente vai ser gerado um bom pai ali. Não necessariamente. Jamais. E talvez o estupro, a violência também seja um fator para que muito sofrimento seja gerado também dessa mãe com esse filho, porque ela sabe como ele foi gerado. Entende? Então, ok, pode ser que naquele momento seja bonitinho, mas pode ser que não, que ela olhe para aquilo e tenha raiva, tenha nojo, não queira mais fazer parte disso. E ainda assim ela vai poder ter sentimentos contraditórios, como, por exemplo, ter nojo e raiva e possa doar e ainda passe a vida inteira pensando, ou ao mesmo tempo tendo nojo e raiva e por medo de doar continue com aquilo. Veja a quantidade de sofrimento sendo gerado por causa desses sentimentos contraditórios. Entende? É raiva, é nojo, é tristeza, é desesperança, mas preocupação ao mesmo tempo. Sabe? Eu acho que é um tipo de sofrimento que ninguém tem que ser obrigado a passar, sabe? Concordo. É uma situação... Concordo. Inimaginável. Concordo, 100%. Concordo. Assim, é muito lógico
o seu raciocínio para mim. Eu não discordo, de forma nenhuma. Não é o mesmo raciocínio que eu tenho. E aí eu vou te lembrar uma situação. Quando a gente fala do estupro, eu acho que sim, é a opção mais palpável é interromper. Entendo. De novo, falo, o estupro não é a única forma que, se a gente liberar o aborto, vai ser usado. Se a gente libera o aborto, ele vai acontecer, eu acho que em mais situações em que não foram geradas por um estupro do que pelo estupro. Eu entendo. Então eu falo assim, e é esse o meu medo. Porque aí eu só não vejo uma situação que a mulher se ferrou, que foi um crime, que foi um absurdo. Eu vejo uma situação em que foi bonita, foi amorosa, era um relacionamento. Mas foi inconsequente, né? Mas foi inconsequente e Isso gerou uma acontece. criança, que é o gatinho lindo, o bebê lindo, Isso. e que esse bebê não veio. Isso acontece até mesmo em casos de pessoas que, porque têm a segurança de que não vão engravidar, não usam proteção. Né? Porque tem gente que é inconsequente mesmo. Tem Então, a maioria, né? acaba gerando. O problema é que a maioria Sim, mano. acaba gerando situações inconsequentes porque a pessoa sabe que não vai engravidar. Aí, considerando a possibilidade de talvez poder abortar sem qualquer tipo de consequência, eu imagino que muita gente vai fazer dessa forma que tu tá indicando aí, sim. Só me dá um minutinho que eu preciso ir no banheiro. Eu não tô fugindo do debate, Vai lá. mas eu tô... Não é debate, cara. Assim, Vai lá. É vai lá. interessante quando ela traz isso, porque dentro do consultório, por exemplo, né, eu já ouvi... Quem a gente fala de estupro, dá uma sensação de que é sempre um fator externo, incontrolável. Mas existe estupro dentro de casamento. Quando a mulher não está disposta a ter a relação com o marido, e o marido obriga. Sim. No casamento. Se não é casamento. consensual, né? O homem obriga a mulher a fazer sexo com ele quando ela não está disposta. O marido obriga a mulher. Isso é violência também. Isso é estupro. Você obrigar a sua esposa a transar com você, né? Usar de força para que isso aconteça. E quantos filhos foram gerados? Às vezes, dentro desse não consentimento do ato sexual entre marido e mulher. Tô te falando porque são casos que chegam para mim no consultório. Sim, sim. É um caso até tal, não sei, mas é mais comum do que o estupro, o violento da rua. Mas na Bíblia Muito não mais existe comum. estupro, padre. Por que você está entrando em Bíblia? Porque você é padre. Mas eu não tô aqui para falar de Bíblia hoje. Nós estamos aqui discutindo outras coisas. Você é padre e psicanalista. Eu tenho que trafegar entre a Bíblia e a psicanálise. Mas o que você entende de Bíblia para afirmar que a Bíblia não fala isso? Nada. Não entendo nada de Bíblia. Eu não tô te entendendo. Não, por isso Você tá que eu estou... puxando um rabo de um rato que não existe. Eu estou te perguntando. Ah, você Mas- afirmou, mas na Bíblia não tem estupro. Não. Eu falei Não, assim. você afirmou assim. Mas Afirmou. padre... Então tá, então agora eu vou mudar. Eu Isso. não vou afirmar, eu Pode vou afirmar, perguntar. afirma, pô. Mas padre, na Bíblia, não existe estupro dentro do casamento. Não, porque são textos patriarcais e a mulher ela estava ali para reproduzir. Era uma função social. Então você concorda agora, na Bíblia não existe estupro dentro do casamento. Existe, só que não é visto como estupro. Exato. Hoje nós olhamos e entendemos que, pela dignidade da mulher, pela dignidade humana, muitas atitudes sexuais entre marido e mulher são violências. Então, não só... Vamos sair da Bíblia, vamos trazer para o dia a dia. Para mim é muito mais comum ouvir mulheres casadas dizendo que foram violentadas pelo próprio marido, porque não queriam ceder, não queriam fazer sexo. O marido obrigou, usou força. A mulher engravidou, teve filhos, família feliz, família, sociedade, mas os filhos frutos de uma violência que o marido praticou contra a própria Tu esposa. ouviu esse tipo de confissão Não, já? eu escuto isso muito no consultório. E aí, se você Paciente. Consultório. Ok. escutar uma confissão dessa, padre, ó, eu fui violentada dentro de casa, meu Não, mas- marido forçou não. sexo comigo, né? Não, isso não é a confissão da mulher. Quem tem que confessar é o marido. Ah, entendi. Eu violentei Ok. minha esposa. Ok. Ela não queria, eu obriguei. Tu O já ouviu pecado é isso? dele. Isso. Não confessionar nunca. Mas no consultório, sempre. Do cara admitir que ele forçou alguém? Sim. No consultório, sim. No confessionário, não. E como é que eles reagem a isso? Como é que é? É culpa, é arrependimento, é vergonha, é nojo? Geralmente, O que quem que vai é? para o consultório quer validação do ato, né? Ah, porque ele tá se sentindo mal e ele quer É, ele acreditar. quer tirar o peso da culpa dele e acha que por meio da terapia isso vai ser possível. Pode ser que seja possível. Eu não tô ali para dizer que ele tá certo ou errado. Ok, né? Eu entendi. sou um terapeuta. Aham.
Né? Eu vou tentar ajudá-lo a trazer à tona e à consciência o ato. Quem vai decidir pra ele se ele acertou, se ele errou, é ele mesmo. Assim, ó, teve uma coisa ali que você tá falando sobre estupro na Bíblia. Teve um outro podcast que eu comentei sobre a relativização do estupro, né? Porque existe uma diferença entre naturalização do estupro e relativização. Então, em alguns casos, o estupro ele é relativizado ao ponto dele não ser entendido quanto tal. Ele é justificado institucionalmente através das convenções, da moralidade ou da religião, enfim. Então, o estupro, em nenhuma sociedade, exceto em situações de guerra mesmo, de todos contra todos, o estupro nunca foi defendido indiscriminadamente. Nunca. Não, nem em situações de guerra. Não. Em situações de guerra, o corpo da mulher ele é usado como um instrumento de terrorismo psicológico contra outro povo, de que tu venceu e as mulheres são usadas de dominação. de dominação. Então, nesse caso, o estupro ele é uma arma de guerra. Inclusive, hoje se tornou crime de guerra. A partir dos anos 90. Mas, sim, principalmente em guerra civil. O pior tipo de guerra para uma mulher é a guerra civil. Em que não é que todos ela é contra todos, tá? E eles não têm que corresponder a nenhum tipo de sistema hierárquico ao ponto de ter que responder a um superior. Então, melhor que seja uma guerra militarizada, que embora aconteçam os estupros, eles vão ter que responder a uma autoridade superior. Guerra civil não existe isso. Basicamente, são bestas. Todo mundo é bestializado nesse tipo de situação. Então, é todos contra todos. Então, fora essas situações excepcionais, o estupro nunca foi indiscriminado de todos contra todos. Na verdade, ele foi relativizado. Então, dentro do casamento, não era visto como estupro. Era legítimo para a reprodução e porque a mulher era uma propriedade do homem. Ponto. Então, ninguém via como uma violação. Mas sim as coisas como deveriam ser. Então, se uma mulher, em determinado período, não tivesse um marido, não tivesse um pai, estivesse sozinha em um ambiente demasiadamente patriarcal e ela foi estuprada, e ela talvez estivesse em uma